Tem problema nenhum, eu assino agora um papel que eu jamais serei CEO de SAF alguma, com o maior prazer. Isso não é pessoal, isso é um problema estrutural, meu amigo. Eu quero o Flamengo bem. Eu estou dedicando 6 anos da minha vida para o Flamengo, que eu poderia estar trabalhando e ganhando dinheiro, entendeu? Eu estou fazendo isso por fato de ter entrado junto com um grupo de malucos, não só sou eu. E é bom que se diga que aqui fica muito do pessoal, mas tem um bando de malucos que veio comigo para cá, ó. Tem alguns que estão sentados até aqui, entendeu? Assim, que vieram para cá. Isso aqui é um sonho nosso de fazer alguma coisa por algo que é muito importante para a nossa vida. É difícil até explicar por que o Flamengo tem essa dimensão assim, na vida, mas tem, na minha vida tem. Então, assim, isso não é um processo pessoal, pelo contrário, assim, mas... E o que eu acho é que se eu tiver alguma coisa a mais para poder contribuir para o Flamengo depois desses 6 anos, e é algo que eu tenho discutido com alguns sócios e eles vêm conversar comigo para ver se eu ajudo a fazer, essas transformações estatutárias que permitam, vamos dizer assim, dar um pouco mais de segurança, vamos dizer assim, à continuidade de uma gestão com disciplina de capital no clube. Fala, nação rubro-negra, e essa fala do Landim, o que vocês acharam? A gente vai explanar essa situação da entrevista dele sobre a SAF e também sobre o recado que ele mandou para o próximo presidente do Flamengo. Sobre jogador apto para jogar contra o Bragantino. De La Cruz e Vinha, eles estavam ali com uma interrogação sobre a participação deles, sobre eles serem relacionados no próximo jogo do Flamengo. Mas que bom que fizeram exames e estão liberados para jogar contra o Bragantino. Só que 3 jogadores ainda continuam de molho, estão de fora e são jogadores importantes para essa partida contra o Bragantino. Sobre o campeonato de 87, vai ter uma votação no STF que vai decidir se o Flamengo é realmente também um campeão legítimo de 87 ou se não é. Se ele for considerado campeão, a taça de bolinhas vem para o museu lá na Gávea, Museu do Flamengo. E sobre a pressão em cima do Tite, ela está cada vez maior. Muitos pedem a demissão do Tite, mas será que realmente demitir o técnico vai resolver o problema do Flamengo? E sobre o Casagrande, né? Tá morrendo de inveja do carinho que a torcida do Flamengo tem pelo Gabigol. Essas e outras vocês encontram agora na Flaggeral TV, mas antes disso, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Agora, nação, uma bem curtinha aqui para falar sobre a possibilidade da taça de bolinhas, taça essa que seria dada ao primeiro pentacampeão brasileiro, dela parar na Gávea, parar lá no Museu do Flamengo. Até porque, para quem não sabe, nesse ano de 2024 haverá uma nova votação, dessa vez na segunda turma do STF, para a gente saber se vai ser reconhecido o título do Flamengo ou se não vai ser reconhecido oficialmente o título rubro-negro. A situação do esporte é a seguinte, eles já estão com status de campeão brasileiro de 87, mesmo todo mundo sabendo que eles disputaram a segunda divisão, mas como eles entraram na Justiça Comum e a Justiça Comum reconheceu, esse título continuará com o esporte. Essa votação será para que o Flamengo também seja reconhecido como campeão brasileiro de 87. E se isso for feito, a taça de bolinhas vem para o museu lá na Gávea, e é uma taça assim histórica. O São Paulo até chegou a ficar com ela durante um tempo, mas por esses problemas judiciais, a taça ela voltou para o cofre da Caixa Econômica Federal. Então é isso. Segunda turma do STF vai fazer essa votação. Caso o Flamengo seja ali efetivado como também um campeão de 87, essa taça acaba, essa novela da taça de bolinhas, e a taça vai para a Gávea, vai lá para o Museu do Flamengo. É isso, galera, vamos aguardar, estamos na mão da justiça, mas dentro de campo a gente venceu o Campeonato Brasileiro de 87, só que a gente sabe as manobras jurídicas que foram feitas pelo esporte também, com a ajuda ali da CBF. Agora falando sobre a parte financeira do Flamengo, sobre SAF, sobre próximo presidente, o Landim ele deixou um recado para o próximo que vai assumir a cadeira presidencial rubro-negra. E o recado é o seguinte, ele falou, com a minha caneta eu consigo destruir o Flamengo em 3 meses. Rapidamente, um presidente pode acabar com a situação financeira do Flamengo. Ele falou, eu vejo muitos jornalistas dizendo que o Flamengo só vai subir de patamar, que nos próximos 10 anos ninguém segura o Flamengo, principalmente na parte financeira. Mas se um presidente pegar a caneta e começar, entre aspas, né, eu tô falando com as minhas palavras, fazer cagada ali na cadeira presidencial,
o presidente ele pode, em 3 meses, colocar o Flamengo na vala, fazendo contratações erradas, assumindo compromissos, não aguentando a pressão da torcida. E sobre a SAF, ele foi bem claro em falar, né? Vocês viram no começo do vídeo que ele não tem intenção nenhuma de ser o CEO de uma possível SAF. Ele pode até assinar um contrato agora, mas o que ele vê como importante na SAF é que seja uma administração mais profissional do Flamengo. E essa SAF, como ele sempre fala, seria de em torno de 30% do Flamengo, de 25% a 30% do Flamengo, e ele já conversou com algumas empresas sobre isso, tá? O principal motivador do Landim de querer a SAF é para construir um estádio, mas eu deixo a opinião com os senhores. O que vocês acharam dessa fala do Landim? Concordam que um presidente pode entrar e destruir o clube em poucos meses, principalmente na parte financeira? A opinião de vocês é importante, coloque o seu ponto de vista aqui embaixo do vídeo, que esse assunto SAF deixa a cabeça dos torcedores geralmente bem esquentadas. E agora falando sobre a parte médica, 3 jogadores estão vetados para essa partida contra o Bragantino, mas 2 jogadores que tinham a possibilidade de ficar de fora, eles não vão ficar e são jogadores importantíssimos nesse time do Flamengo, principalmente o Nicolas de la Cruz, né? Nicolas de la Cruz saiu sentindo a panturrilha no último jogo, o Vinha sentiu dores ali na coxa, os 2 jogadores foram reavaliados e que bom que eles estão aptos para jogar contra o Bragantino, porque vai ser uma partida bem difícil. O Flamengo não vem jogando um bom futebol, então qualquer peça que a gente tenha apta para jogar é uma peça importante. Sobre jogadores que ainda não estão aptos para voltar contra o Bragantino: Arrascaeta, Pulgar e também o Cebolinha. Cebolinha que está fazendo falta nesse time do Flamengo, na minha opinião, porque ele consegue em um curto espaço de campo e bastante congestionado, dar dribles eficientes e conseguir quebrar a linha de defesa adversária. Então, para mim, desses 3, o que mais eu estou sentindo a falta é do Cebolinha, depois vem o Arrascaeta e o Pulgar também. São 3 jogadores importantes, né? Mas o Cebolinha estava se destacando mais do que os 2 nas partidas do Flamengo. É isso, galera. 3 jogadores que não podem ir para esse jogo contra o Bragantino, vocês já sabem. E que bom que esses 2 jogadores, principalmente o De la Cruz, né, cara? Jogador importantíssimo nessa temporada, vestiu a camisa, parece realmente que não sentiu o peso do manto sagrado e está conseguindo desempenhar um bom papel em praticamente todas as partidas do Flamengo nessa temporada de 2024. Rapaziada, o Gabigol voltou. A torcida do Flamengo aplaudiu bastante o Gabigol na sua volta. A atmosfera no Maracanã com o Gabigol é totalmente diferente do que sem ele. Mas isso causa inveja em algumas pessoas da imprensa. E nesse caso, o Casagrande, o Casão, ele falou que não pode um jogador que errou do jeito que o Gabigol errou ser aplaudido. Não pode a volta do Gabigol ser cheia de glamour como está sendo. Olha quem, meu Deus do céu, olha quem quer falar sobre erro. O Casagrande quer falar que o Gabigol não pode ser aplaudido, ali a torcida não pode ficar feliz com a volta do Gabigol do jeito que está sendo. Eu não entendo por que o Casagrande está falando isso. Para mim é inveja, até porque o Casagrande já errou pra caramba na vida dele e as pessoas perdoaram os erros dele. São erros pessoais dele. E ele, quando ia nos programas, sempre era bastante aplaudido quando falava desses problemas. E aí o Gabigol erra, um erro minúsculo, comparado com os erros do Casagrande. Não foi pego no doping, o Gabigol, mas ele não pode ser aplaudido, as pessoas não podem ficar felizes com a presença do Gabigol. Pelo amor de Deus, né? Muita inveja, muita vontade de aparecer. E parabéns, Casagrande, você conseguiu aparecer com esse comentário bizarro que você fez, até porque todo mundo merece uma segunda chance, mas parece que você não reconhece isso. E o erro que o Gabigol teve no problema ali da possibilidade de fraude no exame de doping, não foi porque ele estava dopado, e sim porque ele tratou com arrogância, segundo os coletores, o pessoal da coleta, o pessoal do exame antidoping. Então não foi porque ele estava dopado, ele não estava drogado, ele não estava sob o efeito ali de anabolizantes para melhorar o desempenho, ele não estava com nenhum tipo desse problema. Ele teve ali uma arrogância a princípio, e esse foi o erro dele, e não justificava pegar 2 anos, mas você não vai reconhecer isso porque às vezes a inveja é tão grande que tapa os nossos olhos. Agora falando dessa última partida do Flamengo, o Flamengo, desde que terminou o Campeonato Carioca, não conseguiu fazer uma partida decente. Contra o São Paulo foi bem, tá? Foi, para mim, a única partida, né,
que o Flamengo mandou bem foi contra o São Paulo. O restante das partidas contra esses adversários de maior qualidade, o Flamengo não conseguiu desempenhar um bom papel. Está sofrendo muito. Na mão do Amazonas ali, sofreu pressão do time do Amazonas, não conseguiu fazer mais do que 1-0 e vai ter que levar o time titular lá para Manaus, fazer uma viagem desgastante, levar o que tem de melhor, porque não pode jamais ser eliminado na Copa do Brasil. Tá? Não desmerecendo o Amazonas, mas temos uma qualidade muito maior. Não que o time do Amazonas seja ruim, é um time bem organizado, bem composto, bem taticamente, mas o Flamengo não poderia chegar e ter que levar o time titular para essa viagem desgastante. Poderia dar uma folga, uma tranquilidade para a galera reabastecer os seus músculos, né? Treinar, fazer aquela fortalecimento muscular que o pessoal gosta muito de dizer no departamento médico do Flamengo, e vai ter que levar o time principal porque fez o jogo burocrático. De La Cruz, mais uma vez, foi praticamente um dos únicos que entrou dentro de campo. Um time com uma morosidade gigantesca. Peças pareciam... Os jogadores do Flamengo pareciam peças com pregos no pé dentro de campo. Ninguém praticamente se movimenta, dá aquela alternativa. O time está muito parado dentro de campo, a não ser o Nicolas de La Cruz. Então, temos realmente que melhorar, fazer aquelas jogadas de movimentação, como foi no gol do Flamengo. O gol que o Vina fez praticamente barba, cabelo e bigode na jogada e deixou só pro Pedro fazer o gol e abraçar o Vina. Ele fez uma jogada ali que o Flamengo teria que fazer durante o jogo inteiro, que é se movimentar, dar o passe, correr para frente, movimentação dos jogadores que está, ao meu ver, faltando dentro de campo. O Tite tem que ser demitido agora? Ao meu ver, não tem que ser demitido. Muita gente está querendo a demissão do Tite, mas para mim ele tem capacidade de conseguir resolver essa situação, mudar taticamente o Flamengo se for preciso, mas ele tem que resolver, ganha um salário muito bom, estuda bastante para poder resolver essa situação que está muito ruim no time do Flamengo, mesmo quando vence, não convence, e quando não vence, pior ainda, né? Ou perde ou empata de forma bem difícil da gente conseguir assistir. Então esse Flamengo precisa melhorar bastante, porque Campeonato Carioca é um título que foi bom para o Flamengo? Beleza, foi bom para o Flamengo, mas não pode ser a cereja do bolo no ano de um time que tem uma folha salarial que beira os 30 milhões de reais. Precisamos melhorar e está na tua mão, Tite, conseguir mover essas peças de uma maneira melhor, tirar esse marasmo dos jogadores para que a gente consiga resultados com mais expressão do que a gente vem conseguindo nos últimos jogos, principalmente nessas partidas que a gente não conseguiu vencer. Valeu, nação rubro-negra, fiquem com Deus, até a próxima e fui!